Seja fiel no pouco, porque sobre o muito Deus te colocará. Então, quando eu e você é fiel no pouco, quando eu e você suporta o processo, a dor, a dificuldade, Deus, quando Ele se levanta para fazer algo na vida de alguém, Ele analisa, Ele pesa, põe tudo na balança. E aí, quando Ele vê que quando você não tinha nada, você era fiel a Ele, aí Ele, sobre o muito, Ele te coloca. E aí, quando Ele te coloca no mundo, Ele te dá vitória. Bom dia, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu comecei a live cedo, por conta de algumas coisas aqui que eu vou resolver. E meu filho tá dormindo. E eu vou falar baixinho. Amém. Ontem eu fui dormir 2h pouco da madrugada. Acordei 5h pouco. Então, perdão aí, minhas olheiras. Mas eu vou me organizar para que eu venha dormir cedo. Amém. Agora, em nome de Jesus. Então, perdoe minhas olheiras e também minha voz baixa. Tá bom? Então, pegue sua Bíblia, que a palavra hoje para nós iniciar o Daniel capítulo 9, está no livro de Eclesiastes, capítulo 2, de versículo 1. Os prazeres e as riquezas não dão felicidade. Por isso que eu botei o título da live, para você ser fiel no pouco, porque sobre o muito Deus te colocará. Por quê? Porque a palavra aqui está dizendo, ó, os prazeres e as riquezas não dão felicidade. Quais são os prazeres? As coisas que o mundo nos oferece. As coisas que o mundo tem para nós. E por que que a riqueza desse mundo de prazeres não nos dá paz? Porque ela sempre vem acompanhada de culpa, de peso, de sacrifício errado, e aí vem a cobrança, vem as consequências, e é por isso que não dá prazer esse tipo de riqueza. Mas quando eu e você tá no pouco, no sofrimento, na luta, no processo, e Deus vê que nós passamos por tudo isso, aí sabe o que que acontece, amados irmãos? Deus tira nós do pouco, da humilhação, do opróbrio, da vergonha, nos coloca no muito, nos justifica, nos exalta, nos honra. E aí quando Deus dá, é com abundância para eu e você dar para outras pessoas e não emprestar. É esse o significado do título desse capítulo 2. E eu vou ler só o versículo 1 para nós continuar Daniel capítulo 9. Amém. Disse eu no meu coração, ora vem, eu te provarei com alegria, por tanto gozo o prazer, mas eis que também isto era vaidade. Deus, ele nos prova. Deus, ele nos prova. E quando ele bota nós na prova, ele quer que nós vai com prazer. Ele quer que nós louva todos os dias, mesmo na dor, mesmo na prova. Mas ele quer que nós vamos, sabe aquela música? Meu Deus, não sei na luta vai dando glória a Deus. Mesmo na luta que nós vamos dando glória a Deus, mesmo na prova, no sofrimento, que eu e você vamos dando glória a Deus, porque agrada a Deus, chama a atenção de Deus, Deus gosta e Ele vem nos defender. Amém? Então pega aí sua Bíblia no livro de Daniel, de capítulo 9. A oração de Daniel, as 70 semanas, o Messias. No ano 1º de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No ano 1º do seu reinado, eu, Daniel,
entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e rogos, com jejum e saco e cinza. E orei ao Senhor, meu Deus, e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia, dia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Ficamos e cometemos iniquidade, e procedemos impiedade, e fomos rebeldes, apontando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não temos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. E a ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como se vê neste dia, aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, e a todo Israel, aos que perto e aos de longe, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tem lançado, por causa da sua prevaricação, com que prevaricaram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e a nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e ao perdão e o perdão, pois nos rebelamos contra ele e não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis que nos deu pela mão de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a multidão, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ele. E ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu como em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo aquele mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos à face do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua verdade. Por isso, o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor nosso Deus, em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos à sua voz. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste
o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhaste para ti nome. Como se vê neste dia, pecamos, obramos impiedamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, apartisse a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus, nosso Deus, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiado em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Deus, perdoa, ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, ao princípio veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Paz, Senhor Jesus, você que entrou aí ao vivo, seja bem-vindo em nome de Jesus. E me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vi. Súplicas saiu a ordem, e eu vi para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que vive e reina para sempre. Aleluia. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extingir a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos, só sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras
se reedificarão, mas em tempos angustiosos, e depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até ao fim haverá guerra, estão determinadas assolações. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a casa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E aqui eu termino o capítulo 9 do livro de Daniel. Então, o que esse capítulo quer dizer? A oração de Daniel às 70 semanas, o Messias. Então, aqui eu já vou iniciar dizendo para você a importância de eu e você estar na posição de Deus. A importância de eu e você fazer o sacrifício de Deus para que eu e você venha ter vitória, para que eu e você venha receber livramento. E através de nosso sacrifício, através de uma pessoa que está na posição de Deus, obedecendo Deus, sendo fiel a Deus, livra uma cidade de alagamento, uma cidade de desabamento, livra um bairro de alagamento, livra um bairro de desabamento, livra morte, livra uma rua de espírito de morte, de tudo. Apenas uma pessoa, porque aqui, se você olhar do capítulo 1 até agora o 9, e até o último, que, se eu não me engano, são 12 capítulos, o livro de Daniel. São 12 capítulos o livro de Daniel. Mas se você olhar esses 12 capítulos, só quem estava orando era Daniel. Só quem estava pagando o preço era Daniel. E os 3 amigos dele também. Mas quem mais pagou o preço foi Daniel. E por conta da oração de Daniel, essa cidade, Deus ia se levantar com ira. Essa nação, esse povo, Deus ia se levantar com ira. Por conta dos sacrifícios a deuses santos e adoração a ídolos. Aí Daniel viu como estava aquela cidade. E Daniel sabia que quando Deus se levantasse, ele ia se levantar com fúria contra aquela cidade. Aí Daniel pagou o preço. Daniel pagou o preço por aquela cidade, por aquele país, por aquele povo, por aquela nação. E Daniel orou, pedindo misericórdia a Deus, pedindo livramento, pedindo vitória, pedindo perdão. Daniel não estava pecando, mas ele estava pedindo perdão pelos pecados dele, pelas falhas dele, pelas falhas do povo, pelas falhas daquele povo, mas que Deus viesse ter misericórdia. Então, que eu e você venha ser atalaia do Senhor,
que eu e você venha ficar na posição de intercessores, interceder, porque quando eu e você intercede, pessoas recebem livramento, os nossos recebem, nós recebem, e agrada o coração de Deus quando um intercessor paga um preço. Porque aqui Daniel sozinho, foi Daniel sozinho, ó, a oração de Daniel, as 70 semanas, o Messias, Daniel intercedeu pelo povo, um povo pecador, um povo rebelde. Daniel não era rebelde, mas numa palavra aqui, ó, quando ele diz assim, ó, eu vou procurar aqui quando ele diz que o povo rebelde, quando ele pede perdão, mas eu vou aqui, ó, quando ele orou, ó, e orei ao Senhor, meu Deus, a confessão e disse, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Daniel dizendo, olha, Senhor, eu te amo, eu estou guardando os teus mandamentos e eu venho aqui te pedir misericórdia pela minha vida, por essa nação, por esse povo, por essa cidade, por essa família, por esse rei, pelo Messias. É assim que Deus faz. E olha só, quando Daniel confessa os pecados e ele é humilde, você repara aqui no capítulo que Daniel, ele pede para, no 11 ele diz assim, no 11 ele diz assim, sim, todo o meu Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição, o juramento que está escrito na lei de Messias, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ele. Tá vendo? Daniel aqui foi humilde e reconheceu que o pecado de muitos trouxe maldição para aquela cidade, para aquele povo, e ele começou a clamar, a pedir misericórdia. Mas eu estou procurando aqui, enquanto eu estou procurando, eu estou enrolando. Glória a Deus, Deus não me mostrou visão ontem à noite. Então, por isso que eu estou apenas lendo o capítulo e explicando alguns versículos para você entender o contexto desse capítulo, o significado desse capítulo. E você vê o tanto que Deus é maravilhoso, para você ver o tanto que Deus é misericordioso na minha vida e na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome. Eu não estou achando aqui, amados irmãos. Eu não estou achando aqui a parte que ele pede perdão pelos pecados dele. E ele pede perdão pelos pecados do povo. E aí você vê a humildade. É nesse versículo que você vê a humildade de Daniel. Que você vê
a humildade dele com o povo. Que ele deveria dizer, não, Senhor, todos pecaram. Então que o Senhor me livra da espada, que o Senhor não toca em mim, porque eles pecaram, mas eu não pequei. Eles erraram, mas eu não errei. Que o Senhor tenha misericórdia de mim. Então era para Daniel ser egoísta. Era para Daniel orar apenas para Deus ter misericórdia dele, não tocar nele, porque ele estava obedecendo, ele estava se consagrando. Não, ele não foi egoísta. Ele suplicou, pedindo perdão por todo mundo, pelo pecado de todo mundo. Ele se condoeu. Ele pagou o preço. E você pode olhar que cada um versículo ele pede perdão. Ó, o 9 diz, o 8 diz assim, ó: ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Você vê aí a humildade de Daniel. Você vê aí a humildade de Daniel em pedir perdão. E olha, o 9 diz assim: ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nós rebelamos contra ele. Ou seja, Daniel não era rebelde, mas mesmo assim, ele se culpou, ele não quis ser melhor do que os outros que estavam no pecado, mas ele pediu perdão pelos pecados dele e pelos pecados dos outros. E ele não tinha pecado. Ele não tinha pecado. Então, eu não achei, mas eu vou finalizar a live para a glória de Deus. Amém. O importante é que um monte de versículo aqui que eu li para vocês, vocês vê que Daniel pede perdão a Deus. Daniel suplica, Daniel suplica pela misericórdia de Deus. Pronto, achei aqui, ó, capítulo 20. Quando Deus quer assim, ele faz nós achar. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel. Glória a Deus, meu amor. Ô, glória. O Ben TV me dando bom dia. Ô, glória. Ô, glória. Paz, Senhor Jesus, meu amor. Feliz ano novo, meu bem. Ô, glória. Ô, glória. Ô, glória. Ô, glória. Bom dia. Ô, glória. Glória a Deus. Ô, glória. Ô, glória. Glória a Deus. Ô, glória. É o dia todinho se eu ficar. É o dia todinho se eu ficar com eles. Você viu aí que o Ben TV veio? Você viu aí que o Ben TV veio dar bom dia? Veio dizer glória a Deus. Ô, glória! Ah, você viu aí? Quando Deus faz, até os animais saltam de alegria. Como dizia o salmista Davi, louve baleias, louve répteis, louve donzelas, louve velhos, louve crianças, louve animais, louve povos, louve aves voadoras, que é os Ben-TV, mas louve o nome do Senhor.
O rei salmista, na oração dele, na súplica dele, ele diz: todo mundo louva o nome do Senhor. Todos louvem o nome do Senhor. Eu só não lembro o número do salmo para eu dizer para vocês. Mas a prova aí que vocês viram o Ben-TV louvando também, dando bom dia. E ele faz isso todo dia. Olha, eu não consigo nem dormir mais de 8 horas. Porque 5 horas eles vêm me dar bom dia. Nem que eu queira dormir, eles não deixam. Então até os animais gostam de amor. Ame até teu inimigo. Ame teu inimigo. Não deseja mal para ele. O mal que teu inimigo desejou para tu, não deseja de volta. Porque, ó, até os animais amam. Até os animais nos amam quando Deus ordena. Deus ordenou para os animais me amar. Até os animais me amam. Até os animais te amam. Até os animais nos amam quando Deus ordena. Amém? Porque Deus dá a unção, a sabedoria, a inteligência, igual deu para Daniel. Dá para mim, dá para você, dá para os animais, dá para todo mundo. Nós só temos que buscar. Amém? Você viu que eu ia orar e ele veio. Então, Pai amado, Pai santo, Pai querido, obrigada por essa live, obrigado por esse canal, pelo meu celular, obrigada pelas minhas vestes, que o Senhor perdoa nossos pecados, nossas falhas, pensamentos e palavra dita que desagradou o Teu Espírito Santo de Deus. Meu amado, que toda amarração para amarrar nossos caminhos, para paralisar nossas bênçãos, bloquear nossas vitórias, roubar nossa prosperidade, desviar os presentes do Senhor da nossa vida, querer tomar posse do que é nosso. Meu Pai, que o Senhor nos livra, que o Senhor nos guarda, que o Senhor dê livramento, que o Senhor entra com a tua misericórdia, que todo mal, todo espírito de roubo, querendo roubar nossos dons, querendo nos causar acidente, dor, opróbrio, miséria, toda maldição hereditária, todo tiro, toda prostituição, toda obra maligna das trevas, toda obra diabólica, toda feitiçaria, macumbaria, magia negra, tudo que não é do Senhor na minha vida, na vida dos meus seguidores, na vida do teu povo, eu repreendo em nome de Jesus. Que o Senhor fecha todo portal no reino espiritual do mal contra nossas casas. Que o Senhor, meu Pai, repreende todo mal que esteja alojado nessa garganta, nessa cabeça, nessa vida. Que o Senhor quebra, meu amado, toda maldição hereditária, tudo que não é do Senhor, todo roubo, todo sequestro, todo tiro, toda cilada, toda emboscada, toda bala perdida, toda oração contrária, toda palavra de maldição, todo olho gordo, toda traição contra nossas vidas, contra a minha vida, cai por terra em nome de Jesus. Contra essas vidas, cai por terra em nome de Jesus. Contra nossas vidas, cai por terra em nome de Jesus. Contra nossas bênçãos, nosso futuro, nossa família, cai por terra pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo. Porque o sangue de Jesus liberta, o sangue de Jesus Cristo cura, o sangue de Jesus Cristo salva, o sangue de Jesus Cristo desfaz obra maligna das trevas, o sangue de Jesus Cristo consagra, o sangue de Jesus Cristo limpa, o sangue de Jesus Cristo purifica, o sangue de Jesus Cristo santifica, para a glória de Deus. Porque 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nada vai nos atingir, porque o Senhor já ordenou os anjos para nos guardar, para nos livrar de todo mal, em nome de Jesus. E toda a ferramenta preparada contra a minha casa, contra o meu dia, contra essas casas, contra o dia do teu povo, contra os meus seguidores, eu repreendo em nome de Jesus, para a glória de Deus. E que o nome do Senhor seja glorificado, exaltado nas nossas vidas. Amém. Em nome de Jesus. É o que te pedimos, para a glória de Deus. Amém. Aqui eu encerro o nono dia da campanha da leitura do livro de Daniel, capítulo 9. Deixe seu tec-tec na telinha, curte, compartilha, comenta.
Se quiser me abençoar com uma estrelinha, eu te desejo o dobro que tu me deseja em nome de Jesus. E que o Senhor continue nos guardando. E eu te desejo um 2026 abençoado na presença do Senhor. Que você seja abençoado em todas as áreas da tua vida. Eu te abençoo em todas as áreas da tua vida. Eu me abençoo em todas as áreas da minha vida. Eu abençoo a minha família, o meu filho. Eu abençoo a tua família, os teus filhos, em todas as áreas da tua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém. Amém? Então, um beijo no teu coração. Voltarei amanhã, se assim o Senhor permitir, para a glória de Deus. Só não vou saber o horário, porque hoje é sexta-feira, como eu vou fazer umas coisas aqui, então eu acordei cedo. Mas amanhã, se eu não vier nesse horário, a partir das 8 horas eu inicio a live. Amém? Então, um beijo no teu coração, para a glória de Deus.